Oi, gente! Hoje estamos com o Dr. Luiz Alberto, ele é cirurgião dentista do Hospital das Clínicas e vamos falar sobre osteonecrose. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Pra gente começar a nossa conversa, conta pra gente o que é a osteonecrose. Gisele, gostaria de agradecer o seu convite, ao convite da Abrale. A osteonecrose é uma infecção, como a gente pode falar popularmente, a morte do osso. A osteonecrose pode ser causada por uma série de motivos, desde infecções bucais, dentobucais, e o caso que a gente está aqui conversando hoje são por motivos de pacientes que têm algum problema oncohematológico. Os pacientes que sofrem radiação na região de cabeça e pescoço, esses podem desenvolver uma situação chamada osteoradionecrose, que é a necrose do osso, a morte do osso pela radiação que ele sofre. Isso não acontece em todos os pacientes, depende do tipo de radiação que ele vai sofrer, tipo de radioterapia que ele vai ser submetido. Mas o assunto principal também hoje aqui é a osteonecrose por uso de algumas medicações utilizadas no tratamento oncohematológico. Entendi. Qual região que isso pode acontecer? Isso principalmente acontece na região da face, em maxila e mandíbula, na região do queixo e na região da maxila. São os únicos dois ossos que são comprovados pela ciência que até o momento apresentam a osteonecrose por uso de medicações, em especiais os antiabsortivos. Doutor, e no cenário oncohematológico, quando e por que essa doença acontece? No cenário oncohematológico, alguns pacientes com algumas doenças, vou dar um exemplo aqui, o mieloma múltiplo e outras patologias oncológicas que podem levar ao risco de uma metástase óssea, esses pacientes fazem uso dos bifosfonatos e ou seus derivados e análogos. Essa droga é uma droga antiabsortiva utilizada para diminuir a perda de estrutura óssea, de volume ósseo, quando existe uma metástase ou como existe um mieloma múltiplo. É uma droga excelente, é um grupo de drogas que funciona muito bem, leva a qualidade de vida dos pacientes que têm problemas ósseos no tratamento oncológico, mas em compensação existe esse risco de desenvolver a osteonecrose. Uma porcentagem que pode variar de 2 a 3%, chegando até 15%, se esse paciente, dependendo da doença de base, da quimioterapia, que tipo que ele fez, se ele fez uso associado de corticoides a longo prazo. Então essas situações podem aumentar ou diminuir a probabilidade de ter o risco de ter uma osteonecrose. E tem sintomas? Sim, os sintomas que a primeira pessoa relata é um odor fétido na boca, é um odor de algo estragado, a palavra é feia, mas algo podre, que a pessoa fica relatando essa halitose, esse cheiro, esse mau hálito muito intenso. O que é importante ressaltar que não é para deixar de usar a medicação. Quando o seu médico oncologista for prescrever essa medicação, converse com ele e a maioria dos profissionais da área indicam que o paciente procure um cirurgião dentista para verificar se ele tem alguma situação que possa potencializar o risco da osteonecrose. Quais são essas situações? Doença de gengiva, restos de dentes, dentes em má conservação ou então remoção de dente ou extração de dente recente. Quando esse paciente vai no profissional antes do início das medicações e é detectada a necessidade de fazer uma extração, sempre é bom se fazer essa extração antes do uso da medicação, esperar o período de reparação do osso, que pode variar de 60 a 90 dias, e aí para início do uso da medicação. Isso não evita o risco do aparecimento da osteonecrose, mas minimiza bastante essa situação. Então, o primeiro sinal que a pessoa tem que fazer, perceber, se está com, às vezes, sensação de dormência na boca, se está sentindo um gosto ruim na boca, secreção, inchaços, tudo isso que acontece na região bucal e ela faz uso dessas medicações, como eu falei, é um sinal clássico que ela possa estar desenvolvendo a osteonecrose. Mas o diagnóstico é feito através do profissional, através de exame de imagem, associado a um exame clínico e, se necessário, uma remoção de fragmento para uma biópsia. Como que é realizado o tratamento? Depende do momento que é feito o diagnóstico. Tá? Se o diagnóstico é feito inicialmente, ou então se esse paciente, sabendo que faz uso da medicação, faz um controle periódico no cirurgião dentista, através de exames de imagem, que pode ser a radiografia panorâmica ou uma tomografia, você começa a já ver uma desorganização no tecido ósseo, ou na mandíbula ou na maxila. Quando isso acontece neste momento, você faz um acompanhamento, uma tentativa de tratamento preventivo. A partir do momento que você já tem o osso exposto para a cavidade bucal, esse tratamento já começa a ser um pouco mais invasivo. Existem uma série de técnicas e propostas terapêuticas, conforme a escola e ideias que você tenham de filosofia de tratamento. Basicamente remover esse tecido ósseo que está comprometido. Então, se ele está ainda muito inicial, a gente chama de sequestros ósseos. Essa remoção é feita com anestesia local no consultório do dentista. É feita essa remoção associada a algumas técnicas de descontaminação através de uso de laser, uma técnica chamada PDT. São a maneira básica de você descontaminar a área, associada ao uso por um tempo necessário de antibiótico e uso de bochechos específicos com antimicrobianos. Quando você já tem
um comprometimento ósseo bem maior, onde a radiografia, a tomografia mostra uma destruição óssea grande, muitas vezes é necessário um profissional da área, um cirurgião dentista habilitado, um cirurgião bucomaxilofacial, ir para o centro cirúrgico, sob anestesia geral, para uma remoção desse tecido uma intensidade maior, uma maneira mais confortável para o paciente. Em situações extremadas, que a gente sempre tenta evitar que isso aconteça com diagnóstico precoce, tratamento precoce, pode existir até fratura de ossos da mandíbula ou da maxila, mas é mais comum da mandíbula pela destruição óssea que pode acontecer. E no caso do diagnóstico da osteonecrose, é preciso interromper a quimioterapia ou a rádio caso o paciente esteja em tratamento? Volto a repetir, a prevenção é a grande chave para evitar esse problema. Caso o diagnóstico seja feito no momento, durante a vigência da radioterapia, é necessário se conversar de maneira multiprofissional. Radioterapeuta, o cirurgião dentista e o oncologista, para ver qual o nível de comprometimento que está acontecendo nesse paciente no caso da radioterapia. Hoje em dia, com as técnicas mais modernas de radioterapia, essa incidência é um pouco menor, mas essa conversa tem que existir. No caso dos pacientes que fazem uso de antiabsortivos, a literatura científica mundial não tem comprovação ou não tem uma forte evidência da suspensão da medicação vai reverter o quadro. O que a gente sabe é que você, preventivamente, quando já existe essa situação, se suspende o uso da medicação e tenta fazer o controle, mas não há uma comprovação que a suspensão vai reverter o quadro. Se esse paciente estiver na vigência da quimioterapia, volto a repetir, tem que ter um contato do oncologista com o cirurgião dentista para ver o nível de comprometimento, porque é um foco de infecção, e o paciente, quando faz quimioterapia, dependendo do tipo de quimioterapia, ele vai ter as defesas do organismo diminuídas, e essa infecção pode tomar um tamanho maior. Então, antes de pensar em suspender a quimioterapia, sempre é necessário tentar um cuidado local para evitar a suspensão, que aí você vai atrapalhar todo o prognóstico, todo o tratamento que foi planejado para esse paciente. Doutor, e qual que é o impacto da doença na qualidade de vida de um paciente a médio e longo prazo? No primeiro momento, quando é feito o diagnóstico, geralmente esse paciente, se foi feito no momento que ele apresenta dor, infecção vigente, é o desconforto, é a dor, a dificuldade de relacionamento social pela halitose, pelo mau hálito e assim por diante. E não é uma situação, não é um quadro com alta mortalidade, mas a gente chama de alta morbidade. Leva ao impacto na qualidade de vida do paciente. Muitas vezes já é um paciente que já tem uma qualidade de vida comprometida pelo tratamento quimioterápico ou com sequelas do câncer que ele tratou, e aí mais uma situação para deixar ele em desconforto. Muitas vezes dificultando a alimentação, dificultando a fala. Então isso a médio e longo prazo, se não tratado, pode levar, como eu já disse anteriormente, até o risco de fratura da mandíbula. Mas se tratado e controlado, você vai diminuir muito esse impacto em relação à dificuldade de fala, de alimentação, a poder usar prótese, porque muitas vezes se perdem elementos dentários e dependendo da região isso pode levar a um comprometimento estético, entendeu? E aí a reabilitação fica comprometida frente à situação da vigência da doença. Doutor, muito obrigada. Pra gente finalizar, você quer deixar algum recado para os pacientes que estão assistindo a gente? Gisele, eu que agradeço o convite. E um último recado é, você paciente que vai fazer algum tratamento, que vai utilizar a medicação chamada bifosfonato ou antiabsortivo, que é indicado para quem tem alguns tumores ósseos ou metástase óssea, converse com o seu oncologista. Procure um cirurgião dentista antes do início da medicação. Dessa maneira, você terá uma possibilidade muito grande e real de não desenvolver a osteonecrose. Pense, a prevenção é o melhor remédio e ela não deixa sequelas. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like pra gente. Se inscreva no canal da Abrale. E deixa aqui seus comentários.